No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação, Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Estamos começando, com a graça de Deus, mais uma edição do Direito e Cidadania, pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030 no dial do seu rádio. Também com live no perfil da emissora no Facebook. A direção geral é de Geraldo Dannenberg. A direção adjunta da Betânia, na recepção a Marileia e na técnica o Fonseca. Nós hoje estamos recebendo, mais uma vez, a visita do nosso estimado e querido amigo Nilson Pins. Todos sabem que ele está engajado, promovendo, divulgando o jantar comemorativo ao aniversário de fundação da APAI. E nós não poderíamos estar alheios a essa situação e estamos ajudando a divulgar, seja nas redes sociais e também aqui no nosso espaço Direito e Cidadania, na medida em que entendemos que a atividade desenvolvida pela APAI é uma atividade intrinsecamente ligada à cidadania, na medida em que permite a inclusão de nossos irmãos especiais, deficientes, físicos, mentais ou múltiplos. Passamos de imediato a palavra ao nosso convidado para que ele faça a sua saudação preliminar. Seja bem-vindo, estimado amigo Nilson. Obrigado, Claudiomar. Obrigado aos ouvintes da Rádio Cultura, Fonseca, o pessoal todo da Rádio Cultura. Muitíssimo obrigado pela gentileza, mais uma vez, de ter o privilégio de estar no teu programa aqui, Direito e Cidadania, poder conversar um pouco contigo, que eu sempre aprendo e muito quando converso contigo, e falar principalmente de um tema que eu entendo seja indispensável, né, para a nossa comunidade, que nós tivemos há poucos dias, né, Claudiomar, a Semana do Deficiente, aonde tentou-se mostrar a causa do deficiente, que ela normalmente ela fica escondida em casa, né? Às vezes as pessoas não mostram por vergonha ou até para evitar que o deficiente sofra algum tipo de preconceito. Há exemplos que foi colocado ali nos estacionamentos, as cadeiras, só um minutinho, já volto, 5 minutos, que para os motoristas se darem conta disso também. Dentro desse propósito, agora nós estamos com a APAI, no 35º aniversário da APAI, será no sábado, lá no Esporte Clube Cruzeiro, a quem nós queremos agradecer a gentileza que cedeu gratuitamente o local lá para que pudesse ser servida a janta. E nós estaremos lá, então, comemorando. O pessoal que trabalha na APAI fará o jantar. E agradecer aqui também o Márcio, ali da Camponesa, que estará colaborando, ajudando aí na organização lá do evento. E também não posso deixar aqui, né, nós continuarmos falando depois nas apresentações, de cumprimentar. Estávamos aqui em off e eu, quando vindo para cá, fiquei pensando assim, mas o Claudiomar com certeza estava na prefeitura e era um dos responsáveis e cofundadores, junto com o seu Ari Borges, que foi uma figura, no meu ponto de vista, desculpem, que eu arrumei uma dor de garganta, que foi uma figura ímpar, né? Que criar a APAI, aqueles mais jovens não devem lembrar, que ali onde era a APAI era um acampamento do DNR, hoje DENIT. Do DAER, hoje. E o seu Ari Borges era engenheiro do DAER. E ele, apesar de ter condições financeiras para o tratamento dos seus filhos, que tinham a síndrome de Down, levá-los a Pelotas, ele, uma vez eu lembro muito bem desse diálogo com ele, que ele disse assim, mas eu tenho dinheiro, Nilson, mas esses que não têm, por que não se faz nada por eles? Né? E a partir daí, eu sei que te procurou e procurou mais algumas pessoas,
E vocês tomaram essa atitude e criaram a PAI, que hoje é um exemplo. É verdade, Nilson. Isso foi na década de 80. O Ari era funcionário do DAER cedido para a Prefeitura Municipal de Canguçu. E eu era secretário na época. E em conversa veio esse assunto de criação da PAI, estabelecemos um contato com a FENAPAI Rio Grande do Sul, que tem um vice-presidente aqui no Rio Grande do Sul. Na época era o Dr. Domingos José Fredo. Fomos a Porto Alegre, conversamos com ele e ele se propôs a vir a Canguçu para ajudar a mobilizar a comunidade. Assim foi feito. Fizemos, com a ajuda da comunidade, praticamente sem gasto nenhum, um grande jantar no Clube Harmonia, beneficente, e recebemos a visita dele, do Dr. Fredo. Foi feita essa palestra de mobilização e ali começamos a arrecadar, com o jantar, os fundos necessários para que se pudesse dar continuidade aos trabalhos de fundação. E o interessante é que a PAI começou a funcionar dentro de uma casinha daquelas do DAER. Eu lembro daquelas casinhas que ficaram aqui dos escritórios e dos funcionários, né? E hoje é essa instituição respeitada, respeitável, graças ao apoio que recebe da comunidade, dos governos, né? E desempenha com muito êxito a sua atividade. Mas não se pode esquecer que tudo começou com a abnegação do Ari e com a ajuda deste vivente que está falando aqui, que a gente trabalhou junto. Eu me lembro, inclusive, Nilson, eu sempre conto isso, quando a gente saía para arrecadar doações, as pessoas diziam assim: Zuari, eu até entendo, tem 2 filhos especiais, mas tu não tem nenhum, e no entanto tu está empenhado nessa causa. E eu dizia, eu estou pagando um tributo a Deus por não ter nenhum. Na época eu tinha dois. Hoje sou pai de 5 filhos biológicos e todos eles perfeitos, graças a Deus. Então me parece que o nosso Criador aceitou de bom grado o tributo que eu estava, na época, pagando por ter filhos sem nenhuma deficiência. Mas e os preparativos para o jantar, Nilson? Como é que a comunidade... Nós vamos aproveitar aqui e pedir, pessoal, que ainda não adquiriu o seu ingresso, né, a R$ 35,00, um buffet bem variado, R$ 35,00. O pessoal pode entrar em contato com a PAI, comigo ou com qualquer um do pessoal da diretoria da PAI para reservar, porque a capacidade é limitada. Né? Nós temos uma capacidade limitada lá, evidente que gostaríamos de receber toda a comunidade, mas então aqueles que ainda não adquiriram podem entrar em contato comigo, ou ir direto na PAI, ou ligar para a PAI, falar com a Sheila lá e com todo o pessoal, com a Cleusa, que é a presidente da PAI hoje, e todos os integrantes da diretoria da PAI, para que possam participar. E nós, gentilmente, também teremos lá a participação do Charles, né, o Charles Silveira, que estava em Portugal, está hoje com a sua carreira voltada internacionalmente para Portugal, mas eu conversando com ele disse, não, mano, pode deixar que essa eu vou. Né? Essa eu vou na Zoma Canguçu, eu vou aí, já vamos aproveitar fazer uma volta, vai estar conosco. Os nativos também estarão lá conosco, nos dando o prazer da sua participação, porque além da janta tem a questão musical. E daqui um pouquinho, se conforme for o ambiente, já vira um bailinho também. Né? Claro. Já vira um bailinho. Então, para que as pessoas possam, ao mesmo tempo, contribuir, a arrecadação toda é em benefício da PAI,
E nós queremos agradecer aqui, acompanhando ali o grupo da diretoria da PAI, boa parcela de todos os ingredientes para a janta já foram doados, as pessoas já doaram, o que aumenta a arrecadação, mas é importante a participação de vocês. Temos o Charles, temos os grupos nativos, o Giovanni, Armando Bilhalva, a Eliana, né? O seu Olindor Mesquita, estarão lá junto conosco, o Tito deve estar lá junto conosco, e mais algumas atrações que nós teremos lá. Durante a noite, o pessoal vai jantando, ouvindo uma boa música, música de qualidade, valores da terra, também com o objetivo de nós valorizarmos os nossos valores, os nossos astros, e mostrar um pouco também a apresentação do grupo da PAI, que é excelente, né? Excelente. O professor Vaguinho faz um trabalho brilhante lá com eles, né? Mostram, e a ideia também é mostrar a potencialidade dos alunos. Para as pessoas, como tu disse assim, ó, nós temos o privilégio, eu tenho 3 filhos também, né, Claudio Omar? E 2 netos, tem privilégio deles hoje. Eu não sei se eu... Desculpa, eu acho que eu usei equivocadamente um termo que é de privilégio, né? Porque eu acho que privilegiados são aqueles que têm. Ah, com certeza. Né? Porque quando a gente vê, quando eu vou na PAI, aquela forma carinhosa com que eles te abraçam, com que eles te recebem, eu acho que os pais que têm filhos hoje deficientes são privilegiados. Evidente que a sociedade é construída de forma diferente, de olhá-los de forma diferente, de acharmos que nós somos normais, né, quando nem sempre isso é verdade, porque eles têm uma capacidade de construção, uma capacidade principalmente de sentimento, muitíssimo forte. E isso eu pude presenciar, Claudio Omar, foi quando a Sandra me convidou para apresentar a Mostra das APAES, Festival Mostra das APAES. E eu, no primeiro, eu te confesso que eu fiquei perdido, foi lá no Pelotense. E a partir daquilo, já são alguns que eu apresento, e me emociono muito forte cada vez que vejo. E conto sempre uma história que foi lá no Pelotense, que são várias artes, tem música tradicionalista, dança folclórica, dança cultural, e tem teatro. E esta parte que me marcou muito forte foi exatamente no teatro, em que havia uma encenação que o fundo do palco era um livro gigante, que ia se virando as páginas para que quem estivesse assistindo pudesse ir acompanhando o desenrolar da peça. E a gente ficava na coxia ali, como se chama, né, na antessala do palco, e a gente via os que estavam entrando, a preocupação com aqueles que estavam se apresentando, para que desse certo. E aí teve, nesse caso, a página não voltou, a página voltou. E com isso prejudicaria, no primeiro momento, a apresentação dos alunos. Desculpa, até me emociono nisso. Sim. Alguns minutos, questão de segundos, um dos concorrentes foi correndo lá e virou a página. Se é com a gente, que bom, né? Se ralou. Né? Seria a primeira... Né? Reação. A reação seria isso. Dos perfeitos. Dos ditos perfeitos. Errou. Agora vou me dar bem. E eles não. Foi lá fazer... E quando a gente entrega as medalhas, a premiação para eles não têm essa questão do primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Para eles é a festa. Né? E uma outra passagem que eu lembro também foi lá em São Lourenço. Nós lá demoramos um pouco para a questão da premiação. Digo, o que eu vou fazer para entreter esse pessoal? Falei lá com o DJ, soltamos uma música, fizemos um bailinho. Agora eles me enxergam, quando é que vai ter baile, tio? Quando é que vai ter baile, tio? Né? Então, essas coisas que fazem com que a gente se apegue, que a gente goste, que a gente queira, e que mostra para nós, ditos perfeitos, que nós somos muito inferiores a eles. Eu sempre digo, mano, velho, que nós somos seres espirituais numa experiência material. Com certeza, né? Numa evolução contínua. Exatamente, né? E eles
neste contexto, são muito mais especiais do que nós. São muito mais porque a experiência material deles é uma experiência de constante desafio. Desafio de superação, desafio de sublimação, desafio do preconceito, enfim. Eu concordo, porque eu nunca vi um portador de deficiência mal-humorado. Nunca vi. Né? E eu fiz essa pergunta para a Luísa e para o Jean, que são hoje do Conselho. Aí eu, numa própria entrevista com o Jean, eu disse: Jean, eu nunca vi vocês mal-humorados, vocês estão sempre de bem com a vida. A Luísa com um sorriso largo. Aí ele disse assim: Nilson, a mínima coisa que para vocês é totalmente insignificante, né? E que às vezes vocês até acham uma bobagem, para nós é tão importante, que é uma festa. Que é uma festa porque nós conseguimos fazer isso sozinho. Então, isso, para nós, é uma festa. Então, essa diferença que vocês têm, assim, para ter um certo valor, tem que ser algo muito, nas nossas concepções de valores, algo muito significante. E, para eles, a mínima coisa se torna um pódio, uma vitória. Né? Então, essa é uma grande diferença. São lições que eu tenho aprendido com eles, né? Tenho aprendido com eles no dia a dia. E as pessoas que trabalham lá também na PAI, né? Elas são especiais também, né? Porque no dia a dia, tu acompanhar esse crescimento, essa evolução e ter a capacidade de doação também, que é muito grande, né? Porque vamos ser bem honestos, né? Nós, de vez em quando, chutamos pau da barraca por muito menos que isso, né? Com certeza. E isso deveria servir de lição para nós, né? No momento que nós estabelecêssemos um paradigma da nossa vida, de como nós somos, né, em relação a eles, as dificuldades que enfrentam e a capacidade que eles têm de gratidão, de superação, coisa assim, né? Uma pena que poucos utilizam esse paradigma e poucos recebem essa lição. Não é verdade? Com certeza, nós não temos essa habilidade ou essa sensibilidade e principalmente a empatia, né, Cláudio Omar? De nos colocarmos, né? Eu sempre costumo dizer que todos somos iguais, mas a igualdade é muito subjetiva, né? Ninguém quer ser igual a quem está abaixo. Nós sempre queremos ser igual a quem está acima. E, às vezes, nós consideramos uma deficiência algo nesse sentido, quando é o contrário. Eles estão acima e nós estamos abaixo. E há também uma necessidade de que os poderes públicos, felizmente agora, nós temos essa abertura maior, através dos conselhos, através de uma visibilidade maior, das próprias legislação, graças a pioneiros como teu caso, que sempre foi um batalhador da causa, sei disso, né? Como foi o seu Ari Borges, como o Rotary Club, que sempre esteve muito engajado de forma direta nessa questão, de fazer algo. Mas esse é um trabalho que, às vezes, fica muito voltado a momentos, né? Na semana da pessoa com deficiência, ou algo assim, e aí depois desaparece, quando deveria ser no dia a dia. O Rudinei Borges, eu costumo mexer com ele lá na associação, nós também faz parte. Um dia eu vim com ele a pé, lá da Escola Santo Antônio, na Escola Santo Antônio, e ele com a cadeira dele elétrica. Tá? Aí ele não conseguiu andar na calçada, lá de baixo até aqui a esquina da praça, acho que ele ficou uma quadra, ele conseguiu andar na calçada. A outra ele teve que andar pelo meio da rua. Eu ainda brinquei com ele, de vez em quando dizem que tu é brabo, mas tu não é nada. Porque se fosse eu, acho que eu ia para frente do promotor lá agora, não saía lá da frente quando não fizesse a calçada. Quer dizer, então a gente não tem essa... Naquele momento, vim caminhando com ele, eu comecei a ver essa dificuldade. Embora o acompanhasse, já vendo aí, andando na rua,
mas a dele ainda é motorizada. Agora, tu imagina quem não tem uma cadeira motorizada, uma cadeira manual, em que a mãe tem que empurrar o filho, o pai tem que empurrar o filho, o irmão, porque ele sozinho não tem forças para conseguir fazer rodar. Principalmente, a nossa topografia também não ajuda, né? Nossa topografia é muito elevada. Então, nesse caso, as pessoas, quando têm isso, né, que tem essa possibilidade, conseguem a menor vitória, se sentem heróis, se sentem uma pessoa capaz, né, de poder fazer tanto quanto os outros. E que esse rótulo, quem colocou, foi a sociedade. Né? É verdade. Nilson, eu vou me lembrar em voz alta de uma frase do Dr. Adriano Telesca Mota, meu grande amigo, que eu tenho um apreço muito grande. O Dr. Adriano diz assim: as pessoas costumam dizer, alguém tem de fazer alguma coisa, mas pensam e não falam, desde que não seja eu. Ah, sim. Por isso que já começa. Alguém tem que fazer, né? Menos eu. E aí, com essa frase do Dr. Adriano, eu quero falar no Rudinei. O Rudinei é o exemplo reverso disso, né? Com certeza. O Rudinei deveria ser o destinatário de todas as nossas ações. Não. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Ele é o agente de transformação. É ele que, com as suas limitações, acho que já exerceu todos os cargos nessas áreas e em outras. E agora está fazendo um brilhante trabalho lá na associação, capacitando, criando Associação Cultural e capacitando as pessoas. Esse pessoal do Projeto Capacitar, todos passaram por ele, uma iniciativa dele, faz palestra, corre atrás, briga, xinga. É fantástico. Busca o direito. É fantástico. Então, ele precisa receber o nosso reconhecimento, não que ele precise de elogios, não. Ele precisa receber o nosso reconhecimento e nós temos que ser humildes o suficiente para aprender com ele. Vem cá, se o sujeito vive numa cadeira de roda, com problema neurológico progressivo, que ele mesmo divulga, fala, né? E, no entanto, ele consegue protagonizar ações e programas tão importantes para a comunidade canguçuense, por que nós, que não temos limitação nenhuma, não damos um pouquinho de nós em favor dessa causa, da inclusão do deficiente dentro do conceito de cidadania? E ele começa com coisa muito simples, né? Uma acessibilidade a um prédio, uma acessibilidade à loja, né? Para que ele possa, né, ter esse acesso. E que nós todos, né, nós possamos, na contrapartida, fazer com que as coisas aconteçam. Tu trabalha na área e é doutor e professor, sabe que legislação hoje tem para tudo, né, Cláudio? Tem para tudo. Né? O que às vezes falta são fiscalizações, são essa questão de empatia, né, de colocar, mas eu botei um degrauzinho ali, né? Mas aquele degrauzinho está no nível que eu consigo subir? Ou tu fez um degrau só para mostrar que tu faz? Né? Quando a pai sai para a rua, como agora tem a janta, reitero o convite para que todos vá lá e participem, colaborem. Quando a pai, que tem um brilhante trabalho lá com fisioterapeuta, com profissionais, com fonoaudiólogos, tudo isso buscando uma qualidade de vida melhor, às vezes tem dificuldade. Mas hoje eu não posso, amanhã passa aqui de volta. Ou senão, isso é com o poder público? É com o poder público, sim. Mas por que nós não podemos fazer? Porque se não fosse a tua iniciativa, né? Se não fosse tu naquele momento abraçar a causa, junto com o seu Ari e com mais algumas pessoas aqui do município, será que nós teríamos a PAI hoje? Ou estaria num estágio muito inferior ao que está hoje, né? Sim. Tudo foi um processo de amadurecimento e construção, né? Com certeza, né? E que as pessoas que estavam lá também não existiram, né? É verdade.
Porque daqui um pouquinho podia ser no teu caso. Não, mas eu não tenho. Seu Ari tinha condições financeiras de levar os seus filhos todos os dias a Pelotas e voltar e dizer, olha, esse problema não é meu. O meu estou resolvendo. O Ari, a história do Ari, ela talvez seja um pouco mais significativa e pouco falada. O Ari morava em Porto Alegre. Tinha os 2 filhos dele matriculados e frequentando a melhor casa para pessoas com deficiências físicas, intelectuais ou múltiplas. Ele se aposentou e veio para cá. Antes de se aposentar, quando ele já estava no final da carreira, ele mudou a residência para cá com 2 objetivos. Trabalhar na prefeitura, sem ganhar um tostão da prefeitura, só com o salário dele, do Daer, e construir a PAI. Então, tu já imaginasse tu tomar uma decisão dessas, tendo uma vida pronta, uma casa excelente lá em Porto Alegre, numa instituição que cuidava... viajar, fazer, né? Exatamente. Não. Aí é que ele se doou. E talvez seja por isso que Deus tenha o levado na casa dos 92, 93 anos. Teve uma vida bem enfrentou longa. Um câncer, enfrentou com coragem, superou. Então, Nilson, só repete para nós e faz as tuas considerações finais, como é que o João, o José, a Maria, que estão nos escutando, fazem para adquirir o ingresso para a PAI, para o jantar da PAI. Então é nesse sábado, às 19h30, lá no Esporte Clube Cruzeiro, nós teremos 35º aniversário da PAI em Canguçu, com atrações musicais, entre elas o Charles, os Nativos, o Tito, tantos outros que estarão junto conosco, ao preço simbólico de R$ 35,00, um buffet bem variado, com mais de uma variedade de carne, né, que estará lá sendo servido, feito pelos próprios pessoal da PAI e mais alguns colaboradores, e também com a participação e apresentação de alunos da PAI. Nós queremos reiterar e renovar o convite e pedir às pessoas, né, que comprem o seu ingresso. 35. Eu não posso, compra e dá para alguém que possa ir, que vá lá no dia, né? Ajudem, é R$ 35,00, não vai machucar o bolso de ninguém. E vai permitir com isso também, porque além da questão em que envolve finanças, que ajuda, evidentemente, tem um ato simbólico que é uma existência, né? São 35 anos de trabalho, de luta, de superação diária de todo aquele pessoal que fez e que construiu a PAI, que faz parte da PAI, daqueles alunos que estão lá hoje frequentando a PAI, dos pais, professores, diretores, que hoje ela é uma escola especial também, juntamente com a PAI, mas também uma escola especial do município. Então, nesse sentido, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da história da PAI. E te agradecer a oportunidade, e não podia deixar mais uma vez de te cumprimentar, né, Cláudio Omar? Porque são essas ações que fazem com que as coisas aconteçam, né? Tu costuma dizer que eu estou metido em tudo, né? Mas a recíproca é a verdadeira também, né? Vira e mexe, quando a gente vai ver alguma coisa, teve dedo do Cláudio Omar na história. Muito obrigado. Muita gratidão, Nilson, em ter atendido o nosso convite, vindo aqui para divulgar não somente esse evento que acontecerá agora no sábado, mas também as atividades que vêm sendo desenvolvidas a cada dia de forma mais aprimoradas pela PAI e com a participação de muitas pessoas, dentre as quais a tua pessoa. O nosso reconhecimento também é o Márcio, da Camponesa, porque nós tomamos conhecimento que na Semana do Deficiente ele ofertou para a gurizada da PAI um café. Isso, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Agora está envolvido aí nessa questão referente aos 35 anos da PAI. Então, Márcio, que Deus te abençoe. Não tenho outra palavra com maior significado para te dizer,
a não ser essa, tá? Abençoe a ti e aos teus, muita saúde, muita prosperidade nos teus negócios, na tua família, enfim. Estamos chegando, porém, ao final de mais esta edição do Direito e Cidadania. Querendo Deus, e certamente Ele quererá, semana que vem estaremos aqui novamente com mais uma edição. Um beijo e um abraço no coração de todos e de cada um. Tchau.